Nós chamamos agora a doutora Maria Aparecida Cortis para a palestra O Sistema Eleitoral que temos hoje. Por favor, doutora Cortis. Deixa eu ver esses slides. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui e poder novamente mostrar para vocês como o processo eletrônico de votação brasileiro é um processo arcaico, um processo obsoleto, um processo muito caro e um processo infiscalizável. Como o meu antecessor já deu algumas informações, eu só vou complementar. A Justiça Eleitoral, esse modelo que a Justiça Eleitoral nos impõe, ele está criando um monstro, uma situação tão infiscalizável, que nós estamos diante de um processo que pode eleger qualquer um. Porque nós não conseguimos saber se aquele que foi eleito realmente teve aquela quantidade de votos, ou se aquele que perdeu foi por vontade do eleitor. A Justiça Eleitoral, nessa concentração de poderes, e aqui eu faço um hiato, o que eu digo, com todo o respeito à instituição, quando eu chamo a Justiça Eleitoral de réu, não quero dizer que eles praticaram alguma irregularidade. A irregularidade que eles cometem é o obscurantismo no processo. Em direito, a gente tem um tripé, que é autor, réu e juiz. Então, nós teremos que ter esse arcabouço aqui na Justiça Eleitoral para a gente conseguir fazer uma auditoria ou que esse processo fosse um processo legítimo. Hoje, a gente tem o autor, que normalmente são os fiscais ou partidos, interessados, eleitores, e aqui ele se convola, junta-se o réu e o julgador. Então, esse sistema ele só é interessante para a Justiça Eleitoral manter um status. E aqui o que eu falo? A Justiça Eleitoral ela foi desenvolvendo isso e gostou do que fez. Gostou porque se sentiu lisonjeada, é uma coisa que acontece e todo mundo elogia. Eles dizem que o mundo inteiro, eu não conheço ninguém que tenha elogiado para fora do Brasil, mas tudo bem. O que eles têm hoje no processo? Eles têm captação de votos e eles têm resultado. Tá? Para isso foi criado, e esse é o ideal da Justiça Eleitoral, é que o eleitor vá lá, vote e que o resultado seja divulgado. Para que isso aconteça, vale tudo. Vale gol de mão, gol de cabeça, gol de pé e gol de boca. Então, eu vou mostrar para vocês como é que eles fazem gol de boca. A Justiça Eleitoral não tem cuidado com o processo, existe possibilidade de fraudar em todas as etapas, e se houve ou não fraude nas eleições de 2014, nós não conseguimos provar. Por quê? Porque a Justiça Eleitoral tem a concentração de poderes. Então, nunca nós vamos conseguir fazer prova contra o réu, porque o réu é o juiz. E todas as vezes que a gente tenta, mesmo que eles fiquem vermelho, eles julgam indeferindo os nossos pedidos, as nossas informações. E uma outra coisa que tem aqui, tudo que a gente fala, tudo que a gente pondera, não são informações levianas que não sejam baseadas em provas. Eu acompanho esse processo desde o ano 2000. Todas as vezes que eu fiz inserções dentro da Justiça Eleitoral para tentar mostrar alguma coisa, eu tinha documentos, eu tenho documentos. Tá? Se a Justiça Eleitoral agiu com negligência, o que eu afirmo que ela fez em 2014 foi por vontade própria. Existia condições de fraudar em 2014? Sim, existia. E eu fiz uma petição dizendo, olha, um dos pontos de fraude está aqui. E eles fizeram um malabarismo, uma loucura, mudaram a forma de julgar. Eu até achei engraçado, porque ficou, sabe, passa para um juiz auxiliar, vai para isso, não põe em mesa, não manda para o relator. Então, mudaram toda a forma de julgar para poder fazer um gol de boca. Tá? Então, o que eu digo, vou repetir. Existiram possibilidades de fraude? Sim, ainda existe hoje, por negligência da Justiça Eleitoral. Se nós não tomarmos uma providência para que essas vulnerabilidades, essas possibilidades de mudar o resultado de uma eleição sejam estancadas, nós vamos ter novamente, ou vamos ter sempre, pessoas eleitas e que a gente fique desconfiado. Hoje é uma situação que já não tem mais como eles esconderem.
Hoje se sabe que dá para fraudar e eles não conseguem provar. Eu estive aqui nessa casa com o preposto da Justiça Eleitoral e depois eu vou confessar, com todo respeito pela instituição, pelo Brasil, que eu sou uma advogada, tenho toda a obrigação de estar dentro das leis. Mas eu achei engraçado, porque um dos parlamentares perguntou, mas como que o senhor fala que esse programa que dava para fraudar não foi? Eu simplesmente olhei para ele e vi ele falando assim, eu juro. Então, eu sou uma pessoa eu não tenho religião. Então, acreditar numa pessoa que jure fica difícil. Eu acho que o Brasil não merece isso. Nós temos que ir em frente, mudar esse processo, fazer um processo para nós, não para a Justiça Eleitoral. Agora, eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona. Esse aqui. O processo eleitoral ele é composto de várias fases. Várias. E quanto mais quanto mais a gente pensa em estudar esse processo, mais difícil ele fica. Então, vocês vão ver muitas pessoas falando coisas que não tem muito a ver com esse processo, mas não é por culpa da própria pessoa. É que a Justiça Eleitoral quis mistificar isso para ficar bem difícil mesmo, para as pessoas olharem e acreditarem. Quantas vezes eu vi parlamentares indo lá no TSE e eles mostrarem um computador, assim, trabalhando. Nossa, isso daí não quer dizer nada, aquilo lá dentro pode estar todo bichado. Entendeu? E isso é importante para eles manter esse status, de olhar o computador, olhar para os senhores que operam o processo, para as pessoas que julgam o processo, e ninguém entender nada. Então, o processo é composto de 7 fases. A gente tem aqui hoje, em Brasília, está aberta uma sala, que chama Sala de Apresentação dos Código-Fontes dos Programas que vão ser utilizados nas eleições. Essa etapa ela se chama Análise de Código-Fonte. Essa sala ela foi regulamentada por lei e ela fica aberta por 180 dias antes das eleições. Essa sala hoje, se vocês forem até a Justiça Eleitoral, vocês vão ver que ela está vazia. Então, eu ouso aqui também, com todo respeito, renomear essa sala. Sala Fantasma de Apresentação dos Programas que poderão ou não ser utilizados nas eleições. Por quê? São 80 mil arquivos, 17 milhões de linhas de código. Para aqueles interessados, os fiscais de partidos, representantes, analisarem 180 dias. Eles teriam que trabalhar de noite para conseguir analisar todas as linhas. Digamos que eles fossem subhumanos, extraterrestres, e conseguissem analisar tudo. Ok. Depois de feita a análise do código-fonte, ele é compilado e assinado. O que nós descobrimos? Que, na compilação, esse programa pode ser mudado. Então, a Justiça Eleitoral, ela pode ficar mostrando para os partidos aqueles 17 milhões de linhas de código. Na hora que ela for fazer a compilação, ela mudar tudo. E, nesse ponto também, quando eu estive aqui nessa casa defendendo a auditabilidade do processo eletrônico, eu percebi que o preposto da Justiça Eleitoral, ele dizia, não, o programa não foi para os estados, o programa não foi para os estados. Ele tinha 2 alternativas. Jurar, que foi o que ele fez, e a outra dizer, não, o programa que eu mostro para os partidos não é aquele que eu mando para os estados, que dá para fazer. Então, nesse ponto, o que a Justiça Eleitoral faz? Na hora da compilação, ela pode introduzir um código com problemas, um código errado, um código fraudado, e mandar para os estados. Senhores, se esse código sair da Justiça Eleitoral assim, ninguém vai pegar. Não tem como, não tem trava que consiga segurar. E ele vai produzir um boletim de urna válido. E essa pessoa, esse programa vai fazer determinada pessoa perder ou ganhar uma eleição. Tá? Então, isso que eu digo, negligência da Justiça Eleitoral. Nesse ponto também, voltando ao passado, em 2014, eu e o professor Pedro, nós entramos na Justiça Eleitoral para procurar uma coisa específica no programa. Nós levamos um técnico e fomos procurando.
E fomos acompanhando isso até chegar na hora da compilação. O que a gente descobriu? Eu vou usar as palavras do professor Pedro. A Justiça Eleitoral deixou uma barata dentro do programa. A gente chamou ele de insereito porque o programa pode ser usado para assinar programas não oficiais. Então, o programa saiu daqui assinado, ele foi para os estados, não gostaram dele, quiseram para o outro, eles vão assinar um programa com aquele insereito. Aquela barata estava lá dentro, uma barata não continuada, foi o nome que eles deram. Estava lá dentro e foi a negligência, eles deixaram, mas a gente avisou eles depois que tinha ido. E o pessoal da Módulo falou, não, foi mesmo para os estados isso daí. Chegando, nós fomos até a empresa que tinha desenvolvido isso, e disse, não, mas ele não está mais continuado. Ok, mas ele foi para os estados e dava para fraudar. E a Justiça Eleitoral não tirou ele de lá. Então, se ele foi usado para fraudar a eleição, a gente não sabe, mas que ele foi para os estados, foi. Tá? Então, eles não tiveram o cuidado de descontinuar esse programa, deixaram lá dentro e mandaram embora. Bem, essa é uma possibilidade de fraude que a gente pegou em 2014. Tá? Agora, essa é uma fase de desenvolvimento. E por que eu vou dizer para vocês que aquela sala vai ficar uma sala fantasma? Nós não vamos lá analisar código-fonte, feito uns loucos desvairados, para depois não ter certeza que esse programa que a gente analisou foi para os estados. Então, se o ministro, o TSE, disser, os partidos não se interessam, não comparecem, não ajudam, não têm participação, não, nós não queremos fazer papel de bobo. Nós não vamos participar disso sem que eles nos dê garantia que aquele programa realmente foi para os estados. E não tem jeito deles darem essa garantia, pelo menos hoje. A próxima possibilidade de fraude, que é também uma das pegadinhas da Justiça Eleitoral, seria na geração de mídia. Bom, ficamos aqui 6 meses, analisamos os código-fonte, o código-fonte foi para os estados, se eles mexeram no programa na compilação ou não, a gente não sabe. Foi para os estados, vamos gerar as mídias. Na geração de mídias, a gente descobriu que os computadores eles estão conectados à internet. Todos os computadores da Justiça Eleitoral estão conectados. Juntando isso com o Inserator, que foi, em 2014, foi para os estados, o que uma pessoa com boa vontade e más intenções poderia fazer? Ela chegaria na tecla do computador, ela baixaria da internet um programa que pudesse fraudar, pegaria esse programa, assinaria e mandaria para a urna, sem nenhum problema. E isso foi o que a Justiça Eleitoral deixou acontecer em 2014. Se ele foi usado, não sei. Mas que ele poderia ser usado, eu sei que poderia. Em 2012, a gente, em Londrina, pegou um programa rodando nas urnas que não tinha assinatura. Não era assinatura oficial. Então, a Justiça Eleitoral ela pode compilar e mandar o programa que ela quiser. Ela pode, na geração de mídia, ela pode fazer programas não oficiais virarem oficiais. Doutora Cortiz, a senhora tem 5 minutos. Não é possível. Não falei nada ainda. Bom, então vou falar da totalização. Senhores, se o programa já tiver fraudado nessas 2 etapas, o boletim de urna vai sair válido. Esse ano, a Justiça Eleitoral quer jogar mais uma fumaça nos nossos olhos de eleitores, de fiscais de partido e auditores. O que eles querem? JE Connect. Olha, vocês vão poder, com um smartphone, um celular, vocês vão poder fotografar o boletim de urna, e esse boletim de urna vocês vão fazer uma totalização através de um aplicativo. Senhores, isso é mais uma fumaça. A Justiça Eleitoral não vai dar nada para nós que desmonte esse poderio que eles têm. Para entrar na Justiça Eleitoral e fazer uma auditoria, não existe forma, não existe lei, porque as leis são eles próprios que fazem. Então, não existe trava, dizer, assinatura digital. Você tem que ter muito claro que a assinatura serve para você identificar a origem, para quem assinou. Não para você autenticar conteúdo, porque ninguém analisa esses programas. Não adianta, essas travas e essas situações que eles falam são só de boca. Então, vamos supor que a Justiça Eleitoral tivesse algum interesse em manter uma situação de
transparência. Ela teria que tirar todas essas falácias, essas enganações que elas fazem nas reportagens. E rapidinho eu vou falar do teste de segurança, para vocês também saberem. O teste de segurança foi feito com um programa que, na minha opinião, é um programa teste. Ele foi possível analisar, fazer teste com um programa já pronto de geração de mídia. Ora, se o programa já está pronto, por que eu tenho que ficar mais 180 dias aqui no TSE analisando o programa? Que esse programa está sendo desenvolvido. Então, foi mais uma pegadinha, é o gol de boca. Por quê? Porque eles fizeram o teste lá com o programa e eles estão mexendo no programa. Não dá para confiar, não dá para aceitar mais isso, gente. Nós precisamos empenhar esse movimento que vocês fizeram, um movimento de rua, um movimento que foi muito bonito. Vocês têm que mudar, têm que levar isso para uma eleição legítima, para uma eleição fiscalizável, que ganhe quem o eleitor quiser, mas que seja numa forma transparente, não do jeito desse processo que o TSE nos impõe. Processo dele, um processo que serve só para captar e divulgar resultado, e nada é possível fazer em termos de auditoria. Vocês podem ter certeza que eu, o professor Pedro e outras pessoas que eu já trabalhei, já tentamos fazer de todas as formas para poder fiscalizar. Não dá. Antes, existiam fraudes, mas existiam possibilidades de se fiscalizar. Hoje, existem fraudes, existem possibilidades de fraudes, mas elas graves, e não existe possibilidade de fiscalizar, de auditar, de ganhar uma ação, porque a Justiça Eleitoral se arvorou na condição de absoluto, de Deus absoluto desse processo, que, na minha opinião, é uma porcaria. Obrigada. Obrigado, doutora Cortes. Muito obrigado pela brilhante palestra.